A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Benedito Chaves e você está em meu canal. Antes de ministrar a poderosa palavra de Deus, gostaria de pedir a todos quanto me ouvem, me assistem através deste vídeo, se inscrevam neste canal, deixem o seu like, o seu joinha, para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 53. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como que ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consumam, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. A palavra do Senhor diz nesse texto que Jesus coloca um firme propósito em seu coração de ir a Jerusalém. E Jesus vai a Jerusalém e decide passar por Samaria. E nós conhecemos muito bem a história de que os samaritanos não comungam muito bem com o povo de Deus, com os judeus, com o povo de Israel. Então Jesus, ele vai dizer a João e vai dizer a Tiago que eles deveriam ir à frente deles enquanto Jesus apregoava a sua palavra, preparar a pousada para que eles pudessem pernoitar nessa pousada. A Bíblia diz que João, obedecendo junto com Tiago, chegaram até a pousada e o aspecto de João e Tiago era como que iam para Jerusalém. E os judeus, observando isso, os samaritanos, melhor dizendo, observando isso, fecharam as portas para Tiago e João. Então Tiago e João, eles voltam para o Senhor Jesus e dizem: Senhor, não permitiram que nós ficássemos em sua pousada. Quer que nós façamos uma oração como fez Elias e os consumam? Sabe por que Tiago e João agiram assim? Sabe por quê? Porque o coração de Tiago e João estava ferido. Todas as vezes que nós agimos com nossos corações feridos, temos a tendência de agir como Tiago e João. Desejaram a morte daqueles que o fecharam as portas para eles, daqueles que disseram não para eles. Primeira lição para nossas vidas dentro desse texto é que todas as vezes que nós agimos com o coração ferido, temos a tendência de ferir outras pessoas. E quando nós ferimos outras pessoas, elas vão expurgar o pior que tem de dentro delas, o podre que está lá dentro, a maldade que está lá dentro, porque o ser humano, ele tem o lado bom e o lado ruim. Quando nós despertamos o lado ruim das pessoas, essas pessoas nos ferem com palavras que jamais imaginaríamos que elas falariam. Foi o que aconteceu com Tiago e João. Quiseram a morte, desejaram a morte, faziam oração para que eles fossem consumidos pelo fogo. Eu quero me dirigir nesse momento aos lares, todos os lares. Quero me dirigir aos cônjuges que muitas das vezes, nos seus conflitos diários, ferem o coração um do outro. E quando os cônjuges agem com seus corações feridos, ele vai ferir o seu cônjuge. E aí, não existe casamento que suporte, que fique de pé, ao receber palavras que ferem a alma, que adoece a alma e que faz adoecer a convivência. Nesse momento, Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com todos os cônjuges, com o marido, com esposas. Não fira o coração
da sua esposa, marido. E a esposa não fira o coração do seu esposo. Se você está com o coração ferido, o segredo é manter-se em um silêncio nesse momento. Porque se você for agir com seu coração ferido, você vai ferir o seu cônjuge. Sabe qual é o resultado disso? É ser ferida também. Porque a lei da semeadura diz que tudo que o homem plantar, ele também vai ceifar. Se você plantar rosas, você vai escolher rosas. Mas se você plantar espinhos, você vai colher espinhos. Então não fira o coração da sua esposa e a esposa não fira o coração do seu esposo. Isso também serve para os filhos. Filhos, não firam o coração dos seus pais. Pais, não firam o coração dos seus filhos. Porque se os seus filhos forem trazer uma palavra a você, mãe, a você, pai, com o coração ferido, porque você os feriu, ele vai expurgar diante dele aquilo que de mais poder ele tem. Porque vai agir com o coração ferido. Então, o que fazer? Orar. Quando eu estou com o coração ferido, quando você está com o coração ferido, nós devemos orar. Manter o silêncio, falar com o Senhor. Nós, se agirmos assim com o coração ferido, nós vamos perder amigos, nós vamos perder famílias, nós vamos perder parentes, os nossos relacionamentos vão adoecerem, porque vêm as cobranças, vem o disse-me disse, a Bíblia diz, irai-vos e não pequei, a gente acaba irando e pecando. Não haja, se o seu coração está ferido, vai orar, vai pedir a Deus que traga cura sobre a sua alma. Quando a gente não se cura do coração ferido, a gente guarda ressentimento, mágoa. Quantos corações cheios de mágoas, quantos corações adoecidos pelo ressentimento. Se cure nesse momento. Como, pastor? Vai orar a Deus. Vai conversar com o Senhor. Eu concluo esse vídeo exatamente dentro do ponto da cura. Quando os discípulos chegaram, quando João e o Tiago chegaram diante do Senhor com essa ideia de orar para que o fogo consumisse, fizesse essa oração para que destruísse as suas vidas, sabe o que Jesus fez? Jesus o repreendeu. E Jesus ensinou como deve seguir, como deve proceder. Jesus foi para uma outra aldeia. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Se uma porta se fecha em algum lugar para você, não fique brigando, não. Não queira a morte de quem fechou a porta para você. Vai falar com Jesus, que Jesus vai dar a solução. Jesus trouxe a solução, uma solução maravilhosa, Jesus ensinando como devemos agir nesse mundo. Sabe, Jesus pegou seus discípulos e diz o texto que eles foram para outra aldeia. Se as portas se fecharam aqui, Jesus abriu outra em outro lugar e eles puderam pernoitar, ficarem em outra pousada. Que lição Jesus deu a Tiago e a João. A palavra de Deus é bússola para o nosso caminho. Em Salmo 119, versículo 105, diz, luz para os nossos caminhos é a sua palavra e lâmpada para o nosso caminho. Luz para o nosso caminho é a sua palavra e lâmpada para os nossos pés. Essa é a palavra do Senhor. Eu concluo dizendo, meu irmão, minha irmã, e a todos quanto me ouvem, se vocês estão com seus corações feridos, evite de ferir outros corações. Procure o tratamento da sua alma na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que essa palavra venha frutificar nos corações daqueles, Senhor Deus, que nesse momento estão ouvindo essa voz, que é a voz da sua palavra.
e que o Senhor traga, Senhor Deus, um novo para todas essas pessoas, em nome de Jesus.